Beleza, acho que está funcionando já. Olá, pessoal. Eu sou o Carlos. Esse aqui também é, sei lá, algum episódio aí de Sessão de Engenharia. Eu não faço a mínima ideia. Vai estar escrito aqui embaixo quando for na hora. E nesse episódio, eu trouxe uns caras aqui para a gente conversar sobre Open Core, né, para tentar explicar para vocês o que é isso e falar de use cases, né, de como que a gente pode ser aplicável, como é a nossa experiência trabalhando com empresas que mesclam as duas coisas, né, que trabalham com open software, e trabalho com software proprietário, etc. E falar das nossas experiências também com as principais ferramentas que estão no mercado relacionadas a DevOps. Né? Principais, assim que eu digo, mais usadas, tipo Kubernetes, etc. E eu trouxe uns caras aqui de várias gerações e misturando várias, como é que eu posso dizer assim, várias experiências diferentes para a gente conversar e tentar sair uma conversa legal no final das contas. E eu vou deixar eles se apresentarem, por favor, em ordem alfabética. Por favor, quem é o primeiro? É o Ordem André. alfabética? Sou eu, né? Você sempre me pega nessa. Bom, pessoal, eu sou o André Fernandes, tenho a sorte de vez em quando ser convidado para participar desse evento sempre com o Carlos. Da última vez, infelizmente, não pude, porque eu estava no meio de uma estrada fechada por uma barreira que caiu, então realmente não tinha como, não faltou vontade. Mas é sempre legal, né? Assim, eu tenho uma história bem atípica na TI, né? Eu comecei bastante cedo, fiz faculdade de tecnologia e muito cedo eu fui empreender um pouco na minha vida, depois eu fui para o serviço público, fiquei no serviço público com uns 15 anos, depois voltei para a vida de empreendedor, então eu tenho eu tendo a ter uma visão muito pragmática, muito pouco ideológica do que deve ser open source, né? Nesse assunto que a gente está falando, né? Eu tendo a ser bastante objetivo, porque eu já vi estragos que aconteceram por conta de visão apaixonada, já vi acertos fantásticos por conta de objetividade e pragmatismo na adoção. Eu acho que eu posso contribuir um pouquinho aí com a conversa. E no momento que a gente está vivendo, que acho que é um assunto que a gente vai conversar, né? Sobre uma pretensa crise no mundo do open source, né? E sobre as coisas que estão acontecendo, né? As mudanças que estão acontecendo atualmente. Mas vou estragar o assunto, então. Vamos continuar aí. O próximo é o Fernando, né? Opa, sou Fernando Ick, o pessoal me conhece de Ick, Fike, vai, que idioma, idioma você está falando, ou região. Já fiz um pouco todo, já fui operação pura, já desenvolvi para open source, já trabalhei como CTO em algumas startups, agora estou como head de algumas plataformas internas numa fintech. Eu agora? Né? Pela ordem alfabética, se não estou alfabeto ainda. Meu nome é Matheus, eu faço parte da GitHub Cloud, é uma empresa que eu fundei com dois amigos em 2012, novembro de 2012. Era que eu me demiti e depois eu fiz MBA. Mas é tudo certo, a vida é possível. Eu estou na área de TI desde que eu ganhei um 386. Comecei a brincar com jogos, né? Que é o que atrai a gurizada. Brinquei com AutoCAD, 3D Studio, com um pouco de computação gráfica, entrei na faculdade, gostei da área de redes, programação, principalmente. Trabalhei como programador um pouco tempo e passei por algumas empresas, não muito grandes, Terra, fiz alguns trabalhos para a Pieira, para várias pequenas empresas, e por fim acabei fundando a grande cuida de plataforma Kubernetes, PageShift, essas bagaças todas aí. Aliás, com um gráfico de Prometheus aqui na minha frente, tenho que ficar olhando ele de vez em quando. É isso aí. Tem muito mais novidade, né? Meu trajeto é bem normal. Comecei com computador de diversão e hoje eu tenho barba branca.
fica até sem graça de falar aí depois da experiência desses feras aí nesse bate-papo. Meu nome é Valtene Carvalho. Eu tô na área desde 2018, mas a partir de 2021 entrei como DevOps analista na empresa que eu tô. E recentemente eu fui convidado a participar do time de QA da empresa, então encarei esse desafio como uma oportunidade de alavancar meus conhecimentos mais ainda do que já tinha, né? Então, e também eu estou participando como um dos organizadores do DevOps Days aqui de Goiânia, a partir desse ano. Pô, legal, legal, legal. Eu vou começar com uma pergunta assim, um pouco genérica para vocês. Assim. Do ponto de vista de vocês são de gerações diferentes, mesmo, por exemplo, eu sou velho também, mas a gente não se encaixa, os 5 não se encaixam na mesma foto. E aí eu queria saber o ponto de vista de vocês, quando foi que... não fica inibido, Valtene é mais novo, pode falar nosso interesse, inclusive o meu também, que é velho, eu tenho interesse em saber dos jovens como que foi o encontro, como foi o encontro de vocês com open source, né, com Floss, e, tipo, assim, como o André falou, eu queria uma visão prática, assim, tipo, quando vocês viram, olha, nossa, isso faz sentido, ou isso agrega valor para a minha organização, ou isso não agrega, etc. Eu queria saber esse ponto de vista de vocês aí. Vamos lá, essa primeira pergunta é ordem alfabética de novo, depois a gente abre para qualquer um falar. Eu de novo? A próxima você faz invertido, tá? A próxima vai ser aberta, fala quem quiser. Mas a primeira... pensa assim, a gente que tem barba branca, ou alguns privilegiados, cabelo branco também, né? Eu não sei se eu teria cabelo branco, mas a gente vê uma época muito intensa, muito dura, em que open source era coisa de maluco. Tá? Assim, era você ir na banca de jornal comprar uma revista com DVD, com CD de Linux para instalar na máquina, e você era louco de querer levar aquilo para o ambiente de trabalho. Isso foi real, gente. Isso era o mundo, né, corporativo. E o Linux venceu isso, e mesmo ele tendo vencido isso de forma muito, muito lenta, e custou a isso se alastrar para outras coisas, né? Demorou muito mesmo. Acho que só começou a mudar mesmo na minha lembrança com o advento do Java, que realmente a coisa ganhou um corpo, né? Mas foi um processo muito lento, muito demorado, com muitos detratores, né? E às vezes você tinha, eu vou tentar evitar, mas assim, você tinha governos que falavam muito de open source, mas faziam pouco, né? O processo de compra, o processo decisório continuava sendo aquele que esperava que a compra fosse uma compra corporativa, etc. E tal. Então, a realidade que a gente vive hoje é muito boa. É fantástico você entender que assim, a minha primeira coisa que eu procuro em qualquer solução, eu vou primeiro procurar um open source. Porque eu sei que é um modelo de desenvolvimento de software que é inerentemente superior, né? Eu sei que alguma falha vai ser encontrada mais rápido, eu sei que eu tenho interesse coaduno em prol da eficiência operacional, da redução de risco da empresa. A lógica do open source hoje é uma lógica muito, muito, muito sólida, né? Um fit muito perfeito para o mundo corporativo, né? O que não quer dizer que no meio do caminho, entre o puro, entre aspas, open source e o totalmente fechado, não tem 1 milhão de coisas no meio do caminho. Você mesmo comentou, né? O Open Core e vários outros modelos de negócio, mas para responder a pergunta assim devagar muito, né? Eu me recordo que o Linux foi um primeiro lá malucão que adentrou a arena, né? Tomando muita paulada. Você tinha aquelas figuras bastante polêmicas como Robert Stallman, né? E o próprio Linus, ele era bem agressivo, né? E reza lendo que ele ainda é. Essa turma abriu o mato, né? E depois veio mais coisas, mas foi um processo muito, muito lento para estarmos onde nós estamos hoje, com esse consenso de que o open source é um modelo superior para software, ponto. Como modelo de negócios, ele encontra-se em uma crise, mas como
modelo inerentemente superior para desenvolvimento de software, isso ninguém, só maluco questiona isso hoje. Eu passo a palavra, e acho que eu sempre falo demais. Meu encontro foi numa banca de jornal no centro da cidade que eu morava, numa revista. Não era não era a revista do Linux ainda. Eu não lembro o nome da revista, mas tinha o Caldeira Linux naquela época. Depois eu fui esbarrar no Conectiva. Aí que eu fui usar profissionalmente já era Debian, já por uma prefeitura, e muito que o André falou é verdade, que assim, naquela época, assim, funcionava em servidores, para o básico ali. Aí uma pessoa na época falou assim, vamos colocar nos desktop. Eu falei, não coloca, não é maduro o suficiente. Eu que tenho conhecimento, estou apanhando para colocar no meu, não faz só isso. Aí fez. Parou o departamento por 2 semanas até fazer, vou voltar para trás. Isso aí nós estamos falando de 2000 e alguns quebrados. Foi ali que deu o primeiro choque de realidade. Foi assim, cara, eu nunca vou falar que isso funciona 100% vender feitiçaria, não. Aí, mais para frente a gente fala do hoje. Eu me lembro dessa época, cara. Eu entrei na faculdade em 97 e eu sou do Rio Grande do Sul. E eu fui fazer a faculdade na Universidade Católica de Pelotas, que é uma cidade pequena, muito famosa no Brasil. E lá, cara, se usava Linux em tudo que é servidor. Tinha uns caras lá dentro muito foda. João Avelino, que trabalhou na Conectiva, o Nescau, Leitinho, que trabalharam depois na Conectiva. E esses caras, tinha mais um cara lá da rede, que eu não lembro agora. E esses caras, eles eram muito receptivos, assim, né? O pessoal tinha curiosidade. Eu cheguei na faculdade com o 386 lá, 486. Não, na época já era um Pentium. E aí eu descobri o Linux lá para ler e-mail. A gente usava Pine para ler e-mail. Eu comecei a fuçar, descobri comandos, descobri a tecla Tab para complementar, né, os comandos. E, putz, aí virou um vício, né? E nessa época, eu comecei... foi em 98, se não me engano, que eu peguei o primeiro CD para instalar uma distribuição. Era um Conectiva Corbin, eu acho, o logo depois dele. E eu tinha um disquete, não, eu tinha 2 disquetes, que eu ia para a faculdade de dia, ou de noite, aliás, ia lá para o laboratório, baixava os códigos-fontes, tipo, instalar o GNOME. Aí lá baixava o pacote do GNOME, aí para casa, abria, mandava compilar. Aí, putz, precisa da lib, não sei do quê. Aí só no outro dia para poder ir lá, levava o disquete e carregava, assim, né? Então cara, foi um negócio muito legal, porque eu sempre gostei, assim, de computação, mas nessa de fuçar, né? Tentar entender como funciona o negócio e tal. E eu lembro dessa época que teve uma palestra na faculdade, talvez vocês conheçam, do Linux, do Leonardo Vaz. É muito meu amigo, eu conheci ele nessa época e ele trabalhava numa escola de Linux, lá de computação lá em Pelotas. Ele também estava recém começando e tal, então a gente ia livre dessa época. E aí ele fez uma palestra para mostrar Linux para o pessoal da faculdade. Foi meia dúzia de gato com gato. E aí subiu um professor que não era desses caras que eu falei, subiu lá e descascou o pau, que nem tu fez, o Fernando, tu falou que nunca dá para usar no desktop. O cara foi lá e malhou assim, né? Não dá, não tá pronto, é ruim. E eu já usava Linux no meu desktop há muito tempo. Eu só usava Linux. Eu passei, sei lá, 4, 5 meses com dual boot. Quer saber? Passei a usar Linux, fazia tudo, trabalho de faculdade, um monte de coisa. Até computação gráfica eu cheguei a fazer um pouco. E, cara, ele descascou isso e o Vasco ficou puto, né? Ele me chamou no palco, eu não estava preparado para nada, falar como dava para usar e tal. Eu era um caso que dava. Só que, sim, eu não sou
o atendente lá da prefeitura, o cara que precisa buscar, redigir um doc, ou receber um doc de fora, não é o mesmo caso de uso, né? E é isso aí, cara. Eu já passei por algumas coisas até engraçadas. Depois que eu comecei a usar Linux, voltei para Torres, que é a cidade que eu me criei. Eu comecei, a gente estava num bar, com os amigos também, né, eu comecei a discutir com um dos amigos, meu amigo conhecido, assim, que ele trabalhava, acho que para a IBM, uma coisa assim, uma empresa dessas. Assim. E ele discutindo, não, porque o software livre nunca vai dar certo, nunca vai pegar. Não tem como. Cara, eu argumentando contra, e ele contra, a pessoa gritar assim, e o bar, as pessoas olhando assim, óbvio, não sabia o que a gente estava falando sobre, a gente estava berrando mesmo, bar. E teve um amigo do meu pai que foi numa banca de jornal, na época que tinha as bancas, né, com CDs, com revista, comprou o Linux, trouxe para casa e instalou. Só que ele achou que era um jogo. Ele formatou o computador e perdeu o trabalho dele, ele é engenheiro. Isso aí é um exemplo de faltava educação, né, de informática para o pessoal na época. E outra coisa também que o André falou, na verdade é um comentário sobre o que ele falou, de uso de open source naquela época, em espaço corporativo. No Rio Grande do Sul, cara, a gente ainda tem o Banrisul. Eu acho que ainda tem, eu não sei se já não foi vendido por R$3, que é o Banco do Estado, que lá em 2000, acho que foi nessa época, em 2000, por aí, que eles trocaram os softwares de ATM deles, de caixa eletrônico, tudo rodando Linux. Tanto que se tu olhar lá na tela, eu acho até que a interface é a mesma. Tem o que é isso aí tá tomando? Um balde. Isso aí não é água suja da limpeza? Tá louco. Tem o Tux lá no fundo de tela do passageiro. E é isso aí. Acho que eu falei demais. Né? Não, fica à vontade. Ele estava criticando a minha garrafa d'água, porque não vai aparecer no vídeo, mas enfim. Vai lá, Valtani, vai lá. Um galão d'água, isso aí, ó. Garrafa de 200 litros. Eu Enfim, achei né? que era o balde da limpeza que tinha deixado do lado. Enfim, da minha parte, eu tive contato com Linux, digamos assim, open source, por volta de entre 2005 a 2007. Eu fazia um voluntariado na faculdade, faculdade não, perdão, na escola que fazia ensino médio. Então, basicamente, eu fazia um acompanhamento no laboratório de informática lá, era um projeto até da Microsoft na época, chamado Aluno Monitor. Então, em paralelo, eu auxiliava os alunos lá e também fazia um curso de aqueles cursinhos de bairro de informática. Todo setor, né? Toda cidade tinha. Então, assim, acabei conhecendo, uma hora ou outra, assim, acabei me barrando com Linux. Eu achei interessante aquilo ali, mas, assim, cara, isso aqui é uma parada interessante porque você não fica preso só no Windows. Que é pela questão de licenciamento, até hoje, que não que naquela época seja barato, mas ou que hoje continua barato, mas é uma opção diferente para você utilizar no seu computador, sabe? Aí eu peguei um CD, eu acho que foi na época eu comprei a mídia lá e gravei uma versão do Ubuntu. Eu acho que não lembro qual que era, acredito que seja versão 14 ou alguma coisa assim. E eu fui instalar na minha máquina. Aí instalou e tal. Começou a dar aqueles erros genéricos, esses pulsadores de tudo, você não entendia o que fazia, para onde que ia. Acabei desistindo. Aí voltei pro Windão. Aí quando foi em meados de 2018, que
eu já estava um pouco mais maduro na área, então eu voltei a utilizar. Então, assim, não como sistema operacional principal. Eu utilizo por conta da empresa que eu trabalhava, que a gente tinha vários clientes, pelo nosso software, a gente tem a opção de fazer instalação on-premise no cliente, ou utilizar o SaaS, né? Então acabei voltando na utilização do Linux por conta da necessidade de aprendizado. Então, quando foi por volta de 2021, finalzinho de 2020, início de 2021, eu tive a oportunidade de entrar como DevOps no time da empresa. Então, eu pensei, cara, como que eu posso escalar ainda mais meu conhecimento e ajudar a galera? Pensei, vou tacar o foda-se aqui, instalar o Linux e seja o que Deus quiser. Então, desde 2021, então, desde o início, então eu uso o Linux para trabalho, então, óbvio, hora ou outra a gente se depara com softwares que são exclusivos para Linux, não existe alternativa, mas, de modo geral, eu não troco Linux por nada. Então, nesse meio termo, a gente acaba se deparando com outras ferramentas, como Grafana para monitoramento, o Time Coma, que é uma alternativa do Time Robot. Então, acho que é isso. Beleza. Pô, legal o histórico de vocês aí. Ainda não vou chegar ainda no ponto, né? Vou continuar enrolando aqui para a gente fazer meio que um histórico aqui, mas não precisa todo responder agora, responde quem quiser. Uhum. Qual é o problema, se é que existe problema, do software proprietário? Assim, quem pode citar? Aí fica à vontade, qualquer um que quiser falar. Se tem problema, não tem? Assim, porque hoje em dia tem aquele meme, né, que fala, o personagem fala para o outro, nossa, mas de que são feitas as clouds? É tudo Linux, né? Por que é tudo Linux? Porque não é software proprietário, por exemplo. Assim, quem poderia fazer um resumo meio que histórico, mais ou menos? Cara, eu acho que transparência, eficiência no desenvolvimento, velocidade de desenvolvimento, tem muita vantagem. Sinceramente, eu não consigo ver uma vantagem de software proprietário, não sem casos muito específicos, tipo o relógio da Apple. Nem é isso o software. Você que vai comprar aquele relógio não está nem aí se é open source ou não é. O cara quer usar aquilo ali, acabou, não quer pensar. Agora, de forma geral, eu só vejo vantagens, não é que existam desvantagens para software proprietário. Até pode ter algumas, tal, esse problema da libXZ. Isso dentro de uma empresa, uma corporação. Pode aproveitar, porque a gente vai falar desse caso aqui. Pode aproveitar, já adianta e fala o que foi isso, né? Do XZ. É uma biblioteca padrão para compactação e para compressão de dados, né? Que é usada para transmissão de dados, geralmente. Que é uma biblioteca que o OpenCH, ou era o OpenCSL, né? Era o OpenSSH. Era o OpenCSH, que era uma dependência que era linkada lá no binário, só que quando estava linkada com essa versão explorada, essa versão explorada tinha coisas que alguém meteu lá dentro que não deveriam estar. Né? Então o cara foi muito esperto. Fez uma engenharia social ali. Ele não fez uma engenharia social que ele explorou os outros, ele explorou a ignorância dos outros sobre aquilo que está sendo feito. Ele conseguiu colocar um conteúdo binário dentro de um processo que ninguém dava muita importância em olhar. Então, ele trabalhava, isso era um projeto de software livre, com projeto de pessoas,
E ele trabalhava nesse projeto, é isso. E aí ele fez isso. Meses atrás, acho, né? Ficou amigo das pessoas lá, do pessoal do projeto, e começou a contribuir. E uma dessas contribuições era um backdoor. Só que era numa parte do software que ninguém revisava o código, que era um blob lá, um negócio binário, compactado 2 vezes, criptografado, e que era uma parte do processo que testava se a biblioteca estava funcionando. Então, era um binário inválido para a biblioteca, uma coisa corrompida, que deveria dar erro mesmo. E dava erro, obviamente, quando rodava os testes, o teste do programa era executado, lia aquele binário, deu erro. É isso aí que a gente espera. Então, assim, o cara mascarou muito bem o negócio. O cara é um gênio. Até agora estou tentando entender exatamente o que o software que ele injetou faz. Ainda não vi uma explicação 100%. E esse tipo de coisa, dentro de uma corporação, cara, isso nunca vai ser descoberto. Nunca vai ser descoberto. Se vai ter 1 ou 2 responsáveis por criar esses testes, não tem como saber. Agora, num ambiente de open source, tem milhares de pessoas olhando. Tem milhares de pessoas usando. O cara que descobriu foi por acaso. Porque o cara já estava acostumado a acessar a máquina dele e ele sabia que era rápido. Aí ele percebeu, putz, está demorando muito. Porque o binário lá que o cara injetou dava um delay por algum motivo e o cara se deu conta. Deve ter outras coisas parecidas em outros lugares. Então, agora eu acho que os projetos, as pessoas vão trancar contribuições suspeitas, né? E vão passar um pente fino aí, um dos mais importantes. E aí você vai ver, essa biblioteca é uma coisa menor, assim, né? Dentro do processo, dentro da cadeia toda do que é o SSH, né? O cara conseguiu explorar legal, né? Agora eu queria saber quem é que financiou isso tudo. Né? Isso que eu queria gostaria de saber. Isso é uma operação de inteligência, com todo jeito, né? Foram Ele anos. não é um cara sozinho que teve essa ideia. Anos de dedicação para o cara virar committer, e anos, acho que foram uns 2 anos que ele estava ali já, Eu acho já com essa intenção. Né? Foi assim, do ponto de vista de trabalho de inteligência, foi um trabalho muito, muito bonito. O cara realmente conseguiu, bateu na trave. E se fosse um mundo corporativo, ninguém ia saber e a empresa ia negar. E pode ser até proposital. O governo americano não fez isso com os roteadores. Acho que eram alguns roteadores que tinham que espionar. O software embarcado, né? O americano faz no dele e a China faz no dela, né? Os caras fazem toda hora. Então não dá pra saber. É terrível. É terrível. Mas realmente, assim, a gente é muito frágil esse ecossistema de todos os softwares, não é só o open source. Há esse ataque, esse tipo específico de ataque, que é da cadeia, né? Eu vou lá na cadeia de componentes que fazem parte do meu produto e ataco um pequeno componente que as pessoas não dão muita atenção, e é o que basta. Mas lembrando que essa fronteira que a gente está desenhando aqui de open source e proprietário, ela é muito difusa, na verdade, porque todo software proprietário tem hoje lá uns 50%, 60%, indie, tá? Índice que eu estou inventando aqui, mas todo software proprietário tem software livre para burro embarcado ali, naqueles modelos de licenciamento que permitam que você crie código fechado com componente de código aberto, que são o MIT, a Apache, a maioria deles, né, que não são virais, né? Então, assim, essa fronteira, um ataque desse que criou vulnerabilidade num componente de código aberto, pode estar lá no software de código fechado, né? Essa fronteira era bem frágil, na verdade, né? Agora, o código que não tem inspeção de ninguém, esse vai ficar com a vulnerabilidade lá por anos, né? Abundam casos, né? E ninguém vai falar. Então, assim, aquela empresa vai ser atacada e ela vai ficar quieta, né? Beleza. Então, o que vocês estão desenhando aqui, se o software proprietário, esse tipo de problema pode acontecer tanto no proprietário quanto no open source. E que no open source é mais fácil de a gente conseguir identificar, porque tem muita gente olhando. Eu queria entender, assim... Primeiro,
Se não fosse open source, não existiria a cloud, porque seria muito caro para provisionar uma máquina na AWS, Google, etc. Não seria o preço que a gente paga hoje, apesar de hoje ser caro ainda. E até o desenvolvimento da Sobre tecnologia, a criação. Não, mas Não tá Mas, ligado? mas vamos voltar. Eu só queria, porque, assim, porque a sua pergunta é vir nesse caso especificamente. Primeiro que, assim, todo software, ele é proprietário. Porque ele tem uma licença e tem um aura. O modelo de distribuição, que é proprietário e público, open source, que é o que a gente está aqui, tem um problema de verdade, que é 70% da cadeia das empresas produtiva em software é open source hoje. E você não conseguiria trabalhar com o que você entrega hoje se fosse com proprietário no mesmo custo. Então, tem um problema de commodity ali do que você está construindo lá embaixo. Isso aconteceu no OpenSSL, isso aconteceu com o Log4j, isso aconteceu com agora o XZ. Tem coisas que bibliotecas ou softwares que acabam virando parte de fundação, eles têm um risco inerente se ele tiver poucas pessoas olhando. Não é, o problema que houve é a engenharia social. Engenharia social não importa se é proprietário ou open source, ou software livre. Se tem poucas pessoas olhando, é muito difícil de pegar. Muito difícil de pegar mesmo. E a forma de detectar, o cara usou Valgrind. Poucas pessoas no mundo mancham nesse negócio. Usa Valgrind para pegar e entender o que está acontecendo na máquina. Então, se não fosse esse caso, mas o cara, tem outra pessoa, outro cara de outra empresa que detectou também, mais ou menos ao mesmo tempo. O problema desse tipo de coisa é que você, enquanto responsável de uma empresa, ou CTO, ou head, ou desenvolvedor, você tem que trabalhar, saber quais são as versões que você está usando e quem é a origem. Se você não tem essa certeza, ainda assim tem risco. Se não tem essa certeza, você não vai atualizar. Esse negócio de ter a última versão sempre gera esse tipo de risco. Mas é bom não confundir as coisas, porque se te pegar outro software, outra biblioteca que tem um desenvolvedor fazendo e ela acaba virando core e outra pessoa assumir, você tem esse mesmo risco, porque é engenharia social. Isso aconteceu no NPM, né? Também. Isso aconteceu uns anos atrás. E repare que nós estamos falando esse caso recente, de uma vulnerabilidade que por muito pouco não chegou a stable, né? Nós tivemos a vulnerabilidade do Log4j e do OpenSSL, eu não estou me recordando exatamente qual, que ficou meses ela exposta porque ninguém conhecia. Quando alguém soube, identificou, tem aquele processo, tá por aí, vamos divulgar vamos trabalhar low profile no fix, divulgar o fix e, galera, corre e atualiza, porque isso aqui está aberto há meses. Né? E esses casos, todos eles têm a ver com pouca gente olhando para aquele código. beleza, deixa eu dar mais um passo, deixa eu dar um passo atrás. Assim, eu queria pegar a ideia, eu gostei da ideia do que o Matheus citou relacionado ao relógio. Por que as empresas não se preocupam assim? Vocês falaram tudo, que todas as clouds, tudo é 70%. Por que eu não, em vez de eu pensar em licença de software, por que é tão importante licença de software? Por que eu não penso assim, eu estou cobrando um servidor, e o servidor não me interessa o que vai rodar lá, ele já vem, eu paguei pelo servidor, que vai ser como se fosse um relógio. Eu quero que o servidor rode minha aplicação lá. Por que software livre supera o proprietário nesse caso? Por que não é igual ao relógio, por exemplo? Eu não acho que é um problema de competição. Vamos lá. Se você tem gente no mercado que faz isso. Você quer uma stack pronta para desenvolver um framework ou whatever, ele já te dá tudo isso. O que você tem lá dentro é várias bibliotecas e várias coisas que estão com licenças open source. Mas tem uma camada acima ali, que a T-Delft fala que é 30%, mas isso pode oscilar mais ou menos,
que é proprietário. Se você cuidasse de uma stack do zero, falando de sistema operacional, de bibliotecas do sistema operacional, toda a pilha, quanto isso ia custar? Ninguém ia usar. Ia ficar, quem vai usar especificamente é a gente que trabalha com coisas altamente perigosas ou altamente que precisam de sigilo, indústria militar ou coisas que são muito separadas, muito diferentes. O que não é commodity faz sentido, mas proprietário mesmo, todo mundo cobra. A AWS, Google, tem uma camada proprietária ali deles, que você não tem acesso, e roda em cima de EKS, de Kafka e do resto, e que a gente não vê. Tem o proprietário lá. Ah, então quer dizer que é isso que é o Open Core, né? Vou fingir que eu não sabia. Isso que é o Open Core? Esse exemplo aí? Open Core é mais ou menos isso, né? Porque, no fundo, Open Core ele pode ser uma biblioteca, um serviço, o que for, e ele pode ser distribuído livremente ou não, mas que tem um ecossistema em torno dele que pode ter coisas misturadas entre acoplamentos proprietários ou open source. Só que o modelo de venda de serviço do dono daquele projeto Open Core, ele é um modelo pago. E ele paga o gerenciamento e tal. Então, me fugiu o nome, gente. A gente rolou um monte de briga por causa dele. A HashiCorp usa esse modelo. Então, pedaços do que o Red Hat faz também aplica esse modelo. GitLab usa esse modelo. O Open Core já está há bastante tempo aí, né? Ele é um problema diferente dessas mudanças recentes, mas sim, né? Ele foi uma tentativa, né, das empresas mais antigas, das empresas que vivem de open source, encontrar um modelo rentável, né? Aqui o código do meu produto é free. A Kong é assim, né? Aqui me peguei de graça, todo mundo pode usar, mas os plugins Enterprise são pagos, né? O Spotify, o Backstage, né? Ele tem lá a meia dúzia de plugins que só você comprando da Spotify e por aí vai. Até esse modelo tá enfrentando seus problemas, né? Das mudanças mais recentes aí, né? Enfim. Calma lá, vamos chegar nas mudanças mais recentes. Bora tentar entender esses modelos. Assim, eu vejo muito as organizações têm assim, eu tenho aqui, sei lá, minha solução paga, proprietária, que a gente chama de enterprise, e tem a solução community. Assim, do ponto de vista de vocês, assim, o que a gente deve ter cuidado? Quais seriam as estratégias que a gente poderia ter se a gente está aqui, quer adquirir isso para nossa empresa, ou então para algum cliente nosso? Assim, qual a opinião de vocês aí sobre esse modelo que eu citei, que já acontece há muito tempo, né? As empresas que têm tanto o enterprise quanto o modelo community, e assim, esse é o meu ponto de vista de vocês. Matheus, aí, qual é a tua opinião sobre isso? Do que tu vai comprar ou não e qual é o objetivo disso. Certo? Pegar o Redis agora, a bola da vez. Se a sua empresa não tem como base modelo de operação do Redis, tem que ter uma fila, cache também, não sei o quê. Não vale a pena investir numa licença Enterprise, porque não vai te trazer ganho no teu produto. Agora, se tu usa o Redis, que é uma peça essencial do teu sistema, e ele tem as features, mesmo que apenas na versão Enterprise, na versão grátis, né? Eu sou a favor da empresa pagar, porque se ela está tirando a base da receita dela desse tipo de sistema, e não só esse, né? Pode ter outros, né? Eu acho que é importante a empresa pagar. Isso é uma forma de economizar desenvolvimento. De estar terceirizando esse desenvolvimento para outros manterem. Certo? Casos... E também, assim, não é qualquer empresa. Né? Vai pegar uma empresa com 500 funcionários que se rala para pagar o salário e fazer um cara pagar a besteira, sei lá o que, Elasticsearch. Aí não tem como, né? Tu conseguir te erguer economicamente. Isso é mais para empresas grandes, né? A pessoa que tem
bala na agulha, né? Fique. André, eu? Posso ser. Eu tem duas coisas no final sobre esse tema, que é, você pode desenvolver tudo in-house e proprietário, só que você tem que saber o quanto você pode investir nisso. Se você precisa ter altas margens e você já tem um time grande, se precisa aumentar essa margem, você vai internalizar com open source ou desenvolver in-house. Geralmente esses dois caminhos. Agora, quando a gente está falando de externo, com Open Core ou qualquer modelo que for, eu tenho uma grande preocupação, que é olhar para quem se o projeto está relacionado a uma fundação, tipo a Linux Foundation, CNCF, Apache Foundation, Rust Foundation, etc. Eclipse Foundation, etc. Porque as fundações, elas têm várias empresas que são competidoras que, num modelo de consórcio, contribuem para aquilo com dinheiro ou com pessoas para desenvolver aquele projeto. E aí tem um modelo de governança que traz mais segurança de que aquele projeto vai seguir naquele modelo por X tempo. Quando você adota uma outra que não tem esse modelo, você está à mercê da empresa que está lidando, que está desenvolvendo aquilo. Não é um problema, de fato, você só tem que ter consciência que ela pode virar chave. Se hoje você não está gastando nada, ela pode mudar, e isso pode afetar seu preço no final, porque vai virar custo de operação seu. Ou a CAPEX, tratar de licença, etc. Então, não é um problema de verdade. É só você ter consciência do que você está lidando e o que você tem que fazer se motivar uma mudança de rota. Mesmo porque tem projetos que são open source, que estão em fundação e são ruins, não são usáveis. Também não é bala de prata. Sim, o desafio é a governança, né? Tipo, a nossa governança e a gente entender quais são as governanças que existem do que a gente está trazendo para a nossa infra, né? Não é só assim, vou confiar em fundação, sei lá, vou confiar na AWS, vou confiar em... Não é assim, cegamente, né? A gente tem que ter esse processo, como é, André, como é que a gente define esse processo assim, de governança? Quais seriam as formas, qual o ponto de vista que tu tem? Eu tava aqui agoniado tentando lembrar a palavra, me escapou, mas existe, assim, é semelhante a procurement, né? Eu tô buscando com critérios que eu posso até numerar objetivamente quais são, e vou pesar na balança e vou escolher se eu penso, isso aqui, apesar de estar na fundação, apesar de ser de uma empresa, ou eu vou escolher esse software aqui que é proprietário, assim, eu vou comprar o Office mesmo antes, né? Eu posso fazer essa escolha, e você vai pesar prós e contras e, enfim, você vai fazer apostas, né? Não existe nenhum método que vai te dar 100% de acerto. Você vai escolher um produto objetivamente, amanhã ele não é mais sexy, o time se desfaz e tá lá, fica um ano sem atualização e pronto, tá lá pendurado no pincel lá, sem ter muito o que fazer. Sempre vai ter risco, né? É só que a gente entende, né? O Fernando colocou muito bem. Alguns pezinhos são interessantes, né? São variáveis que você pode, isso aqui me dá um pouco mais de segurança para fazer essa aposta, né? Então, realmente, ser pessoal é uma grande virtude, estar em fundação é uma coisa interessante, ou estar numa empresa cujo core é aquilo, né? E essa empresa é aposta. Tradicionalmente, ela honra essa relação com a comunidade. Acho que a gente vai falar ainda sobre isso, né? A Rascop fez o que fez, mas está lá, o que ela fez no passado, ela não tem como mudar o licensing daquilo. Então, quem quiser forcar, vai forcar, quem quiser fazer, e não seria a primeira vez que isso acontece, né? Então, no caso do Terraform, principalmente, porque as coisas que se dão valor para o Terraform não eram dela, eram os providers que são todos de terceiros. Então, ela fechar o Terraform não fez diferença nenhuma. Já os outros eu não diria tanto. Mas enfim, não existe nada que vá te dar 100% de tranquilidade. Eu vou por aqui que vou ser certeiro, não vou ter risco.
sempre vai ter. Isso aí escolhe qual problema que você quer ter, como tudo na vida, né? Boa. Aí eu vou fazer uma pergunta para o Valtene agora. Valtene, assim, pode ser o Matheus também pode ajudar. Assim, a gente fala muito de hype, né? Entra na rede social, todo mundo falando de hype. Hype, pessoal, tem os hypers e os haters, né? E nesse meio termo tem as coisas que funcionam, né? Sempre enfatiza que tem as coisas que funcionam. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de fundação, tem uma fundação forte, que é a Linux Foundation, dentro dela tem a CNCF, e existe um projeto que é meio que como se fosse um padrão, né? Algumas pessoas ousam dizer que é um padrão para cloud, né? Que é o Kubernetes. E aí eu queria saber o teu ponto de vista, assim, o que tu achas, assim, tu tá entrando no mercado, tá encontrando essas coisas de DevOps, etc. E qual o teu ponto de vista sobre essa tecnologia e assim, do ponto de vista de quando tu se deparou com ela, se tu acha isso, tu acha que ela que existe racionalidade na adoção dela, ou se existe hoje em dia, assim, do ponto de vista de vocês, assim, se existe engineering para resolver soluções com ela ou por causa dela, assim, qual o ponto de vista? Eu acho que é o seguinte, tudo depende. E assim, existe muito essa questão do overengineer, porque a galera vai lá no hype, vamos colocar Kubernetes, vamos usar Docker, vamos usar o Birulebe da vida e não sei o que e tal. Quando eles verem, quando coloca o projeto em prática e tal, vai passando meses, anos e tal. Quando percebe-se, às vezes não fez tanta diferença. Questão de custo, em questão de escalabilidade, principalmente, por exemplo, se for projetos que, digamos assim, legados, foram construídos antes. Às vezes a regra do negócio não suporta, não encaixa muito bem com essa questão de Kubernetes. Ou, por exemplo, microserviços. A gente teve um caso recente da Amazon que saiu de microserviços porque não fazia sentido mais para eles. Essa questão também do licenciamento que a gente estava comentando anteriormente é, é complexa porque assim, a gente sabe que nenhum sistema é 100% seguro e, ao mesmo tempo, existia muito nas empresas, por exemplo, um gestor falando assim, cara, eu não posso até pensar em colocar Linux aqui nas estações de trabalho eu vou economizar uma grana pra caramba, questão de licenciamento, Windows, Office, enfim. Mas se torna caro porque muitas das vezes o cara não vai ter um profissional que tenha expertise ou, por exemplo, uma solução XY não vai ter implementado no open source. Então, muitas das vezes o pessoal, as empresas preferem pagar o licenciamento por conta desses detalhes de suporte, questão de segurança, pelo nome da empresa, por exemplo, eu vou pagar X aqui por conta que é a Microsoft, ou enfim, sabe, a mesma coisa por exemplo, quase a mesma coisa da gente pegar, por exemplo, comprar um notebook da Lenovo aqui, eu vou pagar o suporte deles para, se eu precisar, eles vêm aqui. Se eu tiver feito uma comparação meio estranha, vocês só me avisam. Mas, mas voltando. Mas, como eu disse, tudo depende. Porque realmente tem casos que fazem sentido ter a questão de, de, de uso de container, uso de Kubernetes, outros não fazem.
Então, tudo depende da adaptabilidade do software. Eu, por exemplo, galera que usa a parte ActiveMQ. A ActiveMQ, por padrão, eles guardam guarda as filas em diretórios locais. Então, se a gente for pensar nesse nível, vamos colocar um ActiveMQ no Kubernetes ou em Docker, enfim, a máquina que pode morrer toda hora. Não vai funcionar muito bem, porque se a máquina morrer e você não armazenar essas filas em algum local, você perde tudo. E mesmo que você faça por exemplo, um volume remoto, tem um problema de acontecer alguma lentidão nas leituras, corromper fila, esse tipo de coisa. Seja isso. Eu fiquei pensando em vários momentos aí na tua fala. Eu canso de encontrar cluster de cliente com 2 máquinas. Uma máquina master e uma worker. Matheus, desculpa, o teu áudio está muito baixo. Melhorou. Melhorou. Eu acho que o Linux não serve para desktop, né? O meu volume baixo só serve. Reduzindo o ruído aqui para mim, tá mostrando. Eu tô fazendo ruído. Tá falando que eu encontro cluster de 2 máquinas. Eu encontro cluster com 5 máquinas, 3 master e 2 worker. Eu encontro cluster de uma máquina, master worker. Então os caras instalam esse tipo de sistema que te traz uma complexidade, apesar de trazer algumas facilidades, e não entendem que ele serve com uma certa dimensão. E também não entendem que vai ter um custo de aprendizagem. Porque o cara instala e não sabe usar. Primeiro que ele instala com receita de bolo. Copia, não sabe o que está fazendo. Né? Sim. Logo ali ele vai ter problemas. Segundo, que ele instala e ninguém sabe usar. Aí o que ele faz? Chama uma empresa para ajudar. Aí a empresa chega lá e vê um cluster de uma máquina. E os caras não sabem como criar, não sabem o que está assim, não sabem usar. E aí tu tem que dar do beabá lá do início, né? Lá da base do sistema operacional até a interface do Argo CD. Esse é um problema sério, cara. A gente está adotando coisas que não tem nem ideia de como funciona. A gente, que eu digo, pessoa em geral, né? Sim. Uma coisa que eu sinto muita falta, cara, é do profissional que pegou lá a base, sabe? O cara o cara não precisa se formar em engenharia eletrônica ou computação, mas o cara tem que saber o que é uma memória, como é que ela funciona, o que é um pacote da rede, como é que o sistema operacional divide os recursos, essas coisas que são base. Né? É um médico que não sabe o que tem dentro da corrente sanguínea. Entende? Isso eu sinto muita falta. Tá? Na minha época tinha bastante gente, sim. Estou vendo aqui na chamada. E é assim, cara, a gente pegou uma época que não existia interface gráfica. Tu instalava o Linux e tu tinha que mexer em shell script para botar o driver da placa de rede, para configurar a IP. Tu tinha que calcular a máscara para a tua máquina, na tua casa. Hoje tu liga o computador e já está na internet. Tu não sabe como as coisas acontecem. E isso se reflete nesses casos, que o cara tem um cluster de uma máquina. Saca? Ou no programador que não sabe como executa um programa. Né? Ele sabe codificar, compilar e rodou. Como que aquela coisa que tu escreveu aparece uma coisa na tela? Cara, eu sinto muita falta desse profissional. O cara que tem a curiosidade de ir atrás. E não precisa se formar em engenharia, como eu disse. Engenharia elétrica ou eletrônica, essas coisas. Mas ele tem que ter a curiosidade de ir atrás. Para entender, né? Eu entendi isso aqui agora. Mas como é que isso aqui funciona? Depende de tal coisa. E tu vai descendo. Se tu entender aquela base,
tudo se torna simples. Eu nem Puxando lembro. um pouquinho o que você falou aí, Matheus. É uma problemática, não, mas vai fugir um pouco do tópico, mas é uma problemática que a gente vai ter nessa próxima geração com as IAs. Cada vez mais vai ter facilidades. Já tem. Hoje, Já tem, sim. hoje o jovem, e eu não estou falando do jovem tudo, estou falando do jovem mais jovem, Sim. o jovem não sabe copiar e colar num computador. Sim, eu vi um artigo, eu não lembro aonde, que os caras não conseguem criar pasta no sistema operacional por conta de N facilidades. Então, assim, algo que, por exemplo, quando eu sempre tento orientar alguém, assim, cara, por que que isso deu problema? Eu sempre penso, falo assim, eu sempre tento fazer N perguntas, tipo aqueles 5 porquês, usando essa metodologia, para o cara começar a pensar, fazer sua análise fazendo perguntas. Ah, por que que isso acontece? Mas aonde que está isso? Onde que está aquilo? Então, ele meio que, por exemplo, também fazer um processo de troubleshoot bem completo. Porque não só pega aquele erro lá e mandar para o desenvolvedor abrir um ticket e pronto, acabou. Muitas das vezes é alguma coisa simples que ele pode achar na documentação, uma documentação genérica da vida, que não nem sempre aquele erro lá, por exemplo, um cara de suporte, aquele erro que o cara se deparou durante a análise no log dele, nem sempre é algo proprietário de regra de negócio. Às vezes é alguma coisa que o cara consegue achar no Google da vida. Ele corre atrás, pesquisa, procura, tenta ler e muitas das vezes acha. E não precisa, por exemplo, do processo do burocrático de abrir um ticket e esperar um retorno do desenvolvedor. É o que você falou, Matheus. A galera tá perdendo essa vontade de ser curioso. Ou não está sendo passado para as novas gerações isso aí. Essa vontade, deixa eu fuçar aqui para ver. Eu queria levantar a mão aí. Você comentou um negócio muito interessante. Assim, um modelo de trabalho que pune a curiosidade. Isso não depende muito da IA, nem muito da vontade da pessoa. Né? Às vezes as empresas estão organizadas. Aí é a pauta de DevOps. Né? As empresas estão organizadas em ciclos operacionais onde o curioso é inconveniente. Né? E a gente trabalha com DevOps justamente para que aquele ticket não exista e o dev curioso tem acesso, visibilidade e autonomia para exercer a curiosidade dele e resolver o problema sozinho. Então, assim, nós temos sim um problema de informação, talvez, mas também de modelo de gestão que impedia, trazia um dia a dia completamente esclerosado para o modelo de trabalho. E é a dinâmica que a gente tem vencido com o tempo, e DevOps é sobre isso. Especificamente sobre a IA, eu tenho uma opinião um pouco também dividida. Né? Eu entendo essa questão do cara ter muito fácil, vai lá e pergunta e responde, mas, por um outro lado, lá no extremo oposto, o curioso está no céu. Porque ele vai perguntar, e vai explorar, e vai testar, e vai validar. E é incansável, aquela mentoria que não tem hora para acabar. Então, a IA, nas mãos de alguém que tem a curiosidade, tem a tenacidade, a persistência, aí está no céu. Então, eu tendo a ser muito otimista com o resultado para esse grupo de pessoas, que sempre foi minoritário. Né? As pessoas com curiosidade e né, aquele tesão de investigar as coisas, né? Vou passar a palavra para o Fernando, que acho que está doido para falar. Então... É que você foi bem no ponto que eu ia falar, assim, ó, ajudar alguém a ler log, eu faço isso desde a minha primeira profissão em tecnologia. E já era ruim, 20 e poucos anos atrás. Já era ruim. Não mudou nada. Ainda hoje, assim, você roda qualquer pesquisa de DX interno,
ler log é um inferno na Terra. Porque o cara não sabe escrever, porque ele é ruim de escrever, ele entende que é débito técnico, o PM ou o gestor entuba ele, enfim. Eu estou pegando o exemplo do log, mas você pode transportar isso para qualquer coisa. Porque tem um fato que é quem é que configura e-mail, cara? Quem é que configura DNS hoje? DNS, Bind, esqueci o nome do outro que era concorrente direto, mas quem é que configura disso? Não sabe. Então, IA, para mim, e aí Kubernetes também, ele entra no mesmo, assim, ele é uma bazuca de verdade. Ele exige um monte de coisa que você tem que saber para ele funcionar redondo. Segurança, performance, que tipo de workload você vai rodar, permissionamento, etc, 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 para o Kubernetes rodar bem e não gerar custo extra. IA, a mesma coisa, a galera faz feitiçaria, pá, e principalmente Generative AI, que é novo, tem muita coisa que a gente não sabe ainda lidar direito com ele, o pessoal usa também como bala de prata. Então, mas no futuro, o nosso IA, nem vamos Generative AI, que o pessoal está hoje, nós vamos usar como DNS. Quem é que configura, quem é que manja de DNS hoje? Não é que um recurso que é desnecessário, ele é necessário, mas ele está tão consolidado que não sou obrigado a aprender isso. Então, não sou obrigado a aprender a configurar e-mail, postfix, spam, cair no blacklist. O negocinho que era chato, odiava. Então, acho que tem que entender que onde a gente está hoje, pela dispersão, parece que está pior, mas não está. Tá tudo igual. A diferença são as tecnologias que a gente está lidando, que é diferente, e é mais fácil a gente fazer coisas over. Diferentemente do passado, que a gente era restrito no que tinha espaço para fazer. Então, por exemplo, configurar Linux, eu imprimi o manual do Linux do Hugo Cisneiro numa impressora matricial que meu pai me matou naquela época, para poder aprender a mexer no Linux. Hoje eu nem preciso aprender, porque eu rodo em cima de Kubernetes. Então, não é que não é importante, a pessoa que é curiosa, que vai aprender o fundamento, navega em qualquer coisa. Mas a média das pessoas, aquelas que querem fazer só o seu básico e está tudo bem, essas pessoas, elas vão continuar precisando de ajuda e elas estão no momento de over. Nós aqui que é mais velho, a gente era no momento do under, que a limitação da internet e física de data center não dava para você fazer o que dá para fazer hoje. Então o momento é outro. Eu acho Kubernetes super over. Acho, no geral, para a maioria dos casos, eu acho. Mas é o que o mercado permite. Senão não existe. Se todo mundo fosse bom, não teria FinOps. Beleza. Inclusive, é clássico. Desculpa, só uma frasezinha, desculpa. Tudo bem, pode falar. Em gestão, tá, pessoal? Isso transcende TI. Eu não lembro se foi Porter, não lembro. Eu sou péssimo em lembrar essas coisas, mas e que esquecer, uma grande empresa você faz com pessoas medianas. Você não vai construir um grande negócio só com astronauta, né? Então, o Fernando puxou um negócio assim, a gente, legal, de gostaria que todo mundo tivesse a capacidade toda, ia ser muito legal o mundo, mas você vai chegar num banco, numa seguradora, aquelas 5.000 pessoas são as 5.000 que vão estar lá mês que vem. Então, como que a gente entrega uma cadeia, né, de produção para eles, e DevOps é muito isso, plataforma é muito isso, né? Como é que eu faço isso? Aceitando o fato da vida, que essas pessoas têm limitações dela. Agora, é bom a gente pelo menos não atrapalhar, porque o modelo de gestão de TI tradicional ele faz de tudo para atrapalhar. Tá dando erro na produção, mas não te deixa ver o log, não. Então, assim, o cara já tem as limitações dele, tem que adivinhar o que está acontecendo, né? Então, assim, a gente tem muita culpa na gestão também. Mas vamos lá, desculpa. Deixa eu fazer advogado do diabo, como sempre, né? Toda vez que eu chamei o Fix especificamente, porque a gente sempre tem embate relacionado à IA. Primeira coisa, antes de chegar na IA, assim, quem está assistindo a gente tem que entender o seguinte, seja da geração mais antiga, seja da nova, a gente tem vários papéis na vida, né? Não só na vida profissional, mas na vida a gente tem vários papéis, né?
E assim, acho que o primeiro papel que essa geração mais nova tem é sempre o papel de cliente, né? Eles são cliente, a gente é cliente, a gente é usuário, né? Eu tô aqui, tô sendo bombardeado por user experience, né? Pelos profiles lá que várias pessoas estudaram e tudo é feito para facilitar a minha vida, né? Por isso que existe esse fenômeno que citaram aí, que não consegue fazer Ctrl+C, Ctrl+V, porque já está tudo facilitado assim, hoje em dia, né? Mas isso sou eu como usuário, como cliente, né? Então, quem está assistindo a gente, a pessoa precisa ter engenharia, né? Então, tem um artigo muito bom, vou até deixar o link aqui embaixo, tem um que eu escrevi, mas eu vou pegar como base que eu escrevi, né? Que é do pessoal da Rundeck, explicando como eles lidaram com o Toil, né? E, na verdade, que é o trabalho repetitivo, né? E, na verdade, faz muito foco em cima do que é engenharia, né? Então, tipo, e tudo isso que a gente está conversando aqui, isso que o Fick falou, tipo, a pessoa que é engenheiro, a pessoa que é dev, ela tem que ter a carga de engenharia, tem que entender, né? Tem que entender que sei lá, eu estou usando, posso usar aqui sei lá, um sistema de operação simples ou fazer as coisas no meu celular, mas na verdade eu tenho que aprender o difícil, eu tenho que ir atrás do que é o que o Matheus falou. Isso aí é uma necessidade, isso sempre vai existir, entendeu? O que acontece é o seguinte, que a régua do fundamento ela vai subindo. A régua do fundamento vai subindo. Tem coisas que a gente não vai precisar ver, mas tem coisas que é igual, sei lá, que é canônico, né? Igual lá do Dr. Who, do Dr. Who, né? Que tem aqueles eventos lá que não tem como, volta no tempo, não vou mudar. Então tem algumas coisas que fundamento que não adianta, tu tem que estudar, tem que aprender. Que o Matheus falou, tem que saber como funciona o sistema operacional, tá entendendo? Tem que saber o que é um processo, tem que saber como as coisas funcionam, alocação de memória, essas coisas, estouro de pilha, tem que saber isso aí, não adianta, isso aí não vai, entendeu? Então, são eventos canônicos, né? Tem o que eu estou chamando de eventos canônicos. Então, o conhecimento de engenharia, a gente não pode, eu não posso abrir mão dele. Então, o que o André falou, até que o Fick falou, é uma coisa que se enquadra para quem é velho, para quem tem senioridade. Aí a IA na nossa mão é maravilha. Agora, para quem está começando e quer ser engenheiro, tem que raspar bit. É o meu ponto de vista. É por isso que o nome dessa série aqui é Sessões de Engenharia, né? Tá entendendo? Então, eu não sou contra a IA, né? Eu sou contra a pessoa que quer engenheiro vou abrir mão. Não pode abrir mão. Tem que entender os fundamentos. Não adianta. Porque tu vai perguntar uma coisa lá para a IA, ela vai te responder, tu vai tomar aquilo como verdade. Não vai ter o senso crítico. Olha, eu vou, sei lá, vou analisar isso aqui. Porque o senso crítico é uma coisa muito útil, uma mão na roda, como o Fick falou. Tem um monte de coisa que eu não preciso mais me preocupar. Preciso me preocupar com DNS, essas coisas aí. E assim, esse é o meu ponto, né? É o que eu queria falar. O que me preocupa é que não é o usuário mediano que tem que saber isso. O cara que trabalha com isso não sabe isso, entendeu? Esse é que é minha birra. Se o cara lá é designer de página HTML, para ele tanto faz o que é o computador. Agora, o cara que vai botar aquela coisa no ar, esse cara é que não sabe hoje, saca? Ele tá muito eu gosto de provocar. Eu gosto muito de provocar isso. Cara, você leva comida para tua família com esse negócio. Como é que você não quer estudar isso aí, cara? Né? O que passa pela tua cabeça? Tô feliz em ser... É daquelas tetas de volta meio circular, tô feliz em ser medíocre. Você é maluco, cara. Você tá em filho da escola, entendeu? Porque o mundo devia ser assim, tá, mas era quando você nasceu, para continuar quando você tem que buscar a excelência do que você faz, idealmente até prazer do que você faz, mas enfim, gostar de saber pouco do que você depende para viver não é uma decisão inteligente, né? Vamos convir, né? Acho que entra também muito aquela questão do profissional estagnar, estar feliz, pronto, acabou aquilo ali. Para mim tá bom, não quero evoluir, não quero, sabe? Não entra só na questão da nossa área, tem muitas áreas que tem disso também. E complementando um pouquinho o que o Matheus falou, às vezes a questão do cara ter, por exemplo, humildade, falar, cara, eu não sei isso. Você me ajuda, você me ensina e tal, vamos correr atrás. Aí voltamos naquela questão do cara ser curioso.
Pô, eu queria ser igual o Fique, né? Quantas vezes o vídeo eu gravei aqui, ele falou, pô, eu não sei isso. Pô, acordei de manhã, não me lembro nem que eu tomei do café. Como é que quer que eu te explique isso agora? Mas sim, vamos. A gente já falou alguns eventos aqui, a gente até deu umas pinceladas, mas bora para a parte core aí, parte quente das coisas aí. Então, o André citou e o Fique também citou que aconteceram algumas coisas relacionadas a licenças de alguns softwares que sempre fizeram parte do Open Core. Por exemplo, claro, o Matheus citou o Redis, tem o Terraform também, que já citaram. E, assim, basicamente, o que foi que aconteceu? Muitas dessas ferramentas cresceram graças à questão de licença e graças a ser open source, né? E agora eles mudaram a licença para outros modelos, né? E essa mudança para esses outros modelos que o André tá falando, isso talvez seja uma crise para o open source. Eu queria que o André explicasse um pouco mais, e o Fique comentasse sobre isso, mais ou menos. Por que, André, que isso é uma crise, você está pintando como uma crise ou uma problemática para o open source, para o software open source? Joga no meu colo essas boas, né, cara? Tá bom. Eu vou tentar, eu puxo muito pela memória, tá, gente? Nessas coisas assim. Modelo open source como modelo de sucesso comercial, que é uma coisa razoavelmente antiga. A Red Hat é um grande exemplo do primeiro grande vencedor, né? De quem realmente montou um business inteiro de open source, e ela se atém bastante a isso hoje. Se ela comercialmente é fair play ou não é outra história, é outra discussão, mas assim, é um modelo que a gente vê, é um grande caso de sucesso. A própria IBM, a própria Microsoft. A Microsoft, o Steve Ballmer dizia que o open source era anti-americano, ela falava isso, né? A própria Microsoft hoje está ali alinhada em muitos projetos, a IBM também. Enfim, todos eles montaram um modelo viável, né? E que a gente ainda fala licenças, né? Mas o vocabulário no meio mudou para subscrição já há um tempo. Mas é licença, continua sendo licença. Quando o cara bebe um uísque, ele fala licença. Mas é subscrição, né? É modelo de venda de um suporte, né? De uma coisa que antigamente, quando a licenciamento era um FII anual para você ter direito de fazer upgrade do produto, isso há 20 anos atrás era assim, com subscrição, claro, na média, assim, você tem o direito de usar, mas suporte fabricante você só tem se ficar pagando. E por questões de compliance, você, uma empresa que tem ação na bolsa, que é um banco, você tem que estar aderente a regras de compliance ou a entendimento comum de compliance, e você tem que ter o suporte de fabricante, pum, tá lá, FII anual, como sempre foi, né? Tem lá o cash flow para a empresa que é mantenedora daquele produto. Se isso é certo, errado, bonito ou feio, não importa muito, mas você tinha uma regra, tá aqui o open source, quem não é meu cliente, quem não é a persona que eu quero buscar, empresa pequena, dev, cara, usa, não estou preocupado com você não me incomoda. Um banco, uma seguradora, ela vai buscar o fabricante, sou eu. Pum. Então, era uma regra que estabeleceu, ficamos uns 20 anos nessa, tá muito bem. Nem todo mundo vencia, nem todo mundo perdia. Quando entram os cloud providers, eles que são a novidade, né? A AWS é gigante, né? Então, você é o dono de produto open source, seu modelo de negócios é a SaaS, por exemplo, como é o Terraform Cloud, como é boa parte do modelo da Redis. Você tem um modelo SaaS de negócio, ou, enfim. E vem a AWS, pega o teu open source e cria a oferta dela, de MongoDB, de Redis, de Postgres, de tudo, sem pagar nada para o fabricante. O fabricante que tinha um modelo de negócio que, de repente, acordou com a AWS como competidor, ele realmente se viu numa situação que eu não queria estar. E novamente, falar que é certo, errado, feio, bonito, tá. Né? Quem viajar na Semana Santa choveu. Né? O que adianta, né? Isso está acontecendo e essas empresas precisam encontrar um modelo novo de negócio. Eu estou dando mão de volta para dizer que, porque essa súbita ruptura, né? Como é que eu posso agora ganhar dinheiro sem que a AWS seja meu principal competidor, mas continue sendo meu principal distribuidor ou o principal ambiente onde meus clientes rodam as minhas coisas, né? Como é que eu faço isso? Então, é o que está acontecendo agora. A HashiCorp,
vários outros com modelos de negócio que, ó, todo mundo pode usar, menos a AWS. Basicamente é isso, a tentativa deles, né? Olha, você não pode criar um modelo de negócio que vai competir com o que eu entendo que é meu business hoje, o que me gera receita hoje. Só que alguns erraram a mão. A Rascop diz assim, olha, você não pode criar nenhum modelo de negócio que entre competição com o que eu faço hoje para ganhar dinheiro e com o que eu venha pensar em fazer daqui a 10 anos. Então, imagina, você cria um business novo usando a tecnologia da Rascop, a Rascop fala, pô, legal, pô, vou fazer isso aí. E no dia seguinte você está proibido de operar. Proibido mesmo, né? Não tem nem... vou ganhar fork. Não, você não pode, ponto, né? É onde nós estamos. Eu não queria roubar o tempo dos outros, mas basicamente essa mudança agora criou entraves que se tornaram ameaças de negócio, até para quem não tinha nada a ver com a AWS. Tá? E é onde nós estamos hoje. Fala, Matheus, quer falar? E a Amazon não pode nem pagando? Pode. Se ela pagar, Não, ela pode. Ela pode. Não Pode. Talvez seja viável até certo ponto, mas para o cara que vai usar uma instância, pagar 5 centavos por mês não é competitivo. É que no caso, qual é o ponto que o André está trazendo? Que a licença, a mudança na licença que descaracteriza de open source é quando você diz que para o seu usuário uma restrição de uso. Ou você está qualificando o usuário. Na definição clássica da Open Source Initiative, você não pode discriminar o seu usuário em uma licença Open Source. Esse é o ponto. E aí, no caso deles, ele está dizendo, ó, se você for um usuário com esse perfil aqui, você não pode usar isso aqui, não. Você tem que usar, mesmo se você compilar, baixar, instalar, você tem que usar essa outra, a versão Enterprise. E aí você tem, se no modelo de negócio vai repassar custo. E a gente não fala de 5 centavos. A gente não fala de 5 centavos. A gente fala que teu FII agora é, pum, 100 mil dólares por mês. Assim, é um salto violento, assim, né? Novamente. Mas esse cara que tem salto violento, que consome muito produto, compra do fornecedor original. Vai comprar do segundo fornecedor. Não, você tá... Sim, total. Mas o ponto aqui é que você quebra o ecossistema, no final das contas, porque você estava numa regra de distribuição e você mudou a logística. No final das contas, você mudou a logística. Você está dizendo assim, ó, em vez de você pegar e sair aqui, não, agora você tem que passar nesse pedágio. Você mudou a regra. E aí, por quê? Você não quer que seu competidor vai na mesma logística que você está fazendo. E não é um problema em si, no sentido que não tem detrimento legal. Certo? Quando começa a falar de plágio e outras coisas, e acusação e entra em litígio, aí é outro problema, porque vou pegar a Elastic. A Elastic não processou a AWS. Ela não processou. Falou, agora funciona assim. Ela falou, então tá bom, vou fazer um fork aqui, vou seguir minha vida e é isso aí. Beleza. Eu vejo como uma reação a um predador gigantesco, né? Que é a Amazon. Os caras simplesmente destroem mercados. Mas vamos lá. Eu não tô querendo defender, eu só tô querendo explicar qual as perspectivas. Não é um julgamento de valor, sei. Eu só não, nem é isso. Isso acontece por causa de tal coisa. Por causa da propriedade da Amazon. Total. O Bruce Perens, que é um dos pais, das pessoas que criou o que a gente considera open source, e foi do líder do Debian, ele fala algumas coisas que assim, ó, IA para desenvolver código é sempre plágio. É sempre plágio. E as licenças open source hoje não resolvem esse problema. E aí fala, tem um problema de verdade. Então, como é que lida com a distribuição?
ele até aponta, não que eu concorde com o que ele aponta, mas, de fato, considerando a questão da distribuição e o que você fornece em competitividade, a licença open source na natureza, pela que ela existe hoje, ela não é um problema. O problema é outro. É competitividade, trust e outras coisas. Então, é bom só separar o que é, do ponto de vista legal, e o que é, de fato, competitividade, ecossistema e tal. Uma coisa assim que a gente está vendo é pressionando a ação predatória da AWS, que eu entendo que é predatória mesmo, né? Eu entendo que alguma solução tem que ser encontrada, porque está tornando inviável o modelo open source dessa vertente que eu considero muito positiva, que é essa vertente do venture capital, né? A galera é muito fã de fundação, eu acho legal a fundação, mas a vertente de venture capital ela tem suas virtudes também, que abraça o risco de um jeito diferente, e eu acho legal porque as duas coisas, mas assim, a ação predatória da AWS, ela é um problema, mas repara, se a Rascop pega um canhão, aponta da AWS, só que acerta 1 milhão de pessoas além disso. Então tinha aquela startup que tinha um negócio em torno do Terraform, que acho que é a Spacelift, se eu não me engano. Os caras acordaram com um negócio inviável. Da noite para o dia, assim, tem toda uma constelação de pequenas startups, pequenos negócios, que resolviam pequenos problemas que esses produtos não faziam. E você acorda agora com o teu negócio ou inviável, ou ilegal, ou com um risco que não é pequeno da Rascopa amanhã acordar, pô, legal isso aí, agora eu quero fazer também. Basta dizer que quer fazer, que você automaticamente agora está em desacordo com a licença, porque você está fazendo um produto que ela resolveu atuar naquela área. O problema do licenciamento da Rascopa é esse, ela afeta aquela coisa que ela venha querer fazer no futuro, não apenas o que ela faz hoje. Então, é um negócio complicado. Não está acertando só na AWS, sabe? Está acertando um ecossistema, está acertando um modelo, e eu não sei se ela deu um tiro no pé, a Rascop especificamente, tá? E zero o julgamento moral, tá? Nenhum. Eu entendo que a situação horrorosa que eles estão, a atuação da AWS é predatória, sim, neste caso, né? E eu não sei qual é a solução. Nunca ideia. Eu acho que a gente está tentei ter conversado com algumas pessoas, a gente está num momento de inflexão, porque no fundo, esse tipo de componentes, eles são componentes que são core. Será que eu tenho que me importar com eles mesmo? Eu, cara, pessoa de produto, estou fazendo aquele meu softwarezinho de CRM, de ERP, sei lá. Cara, não. É a mesma coisa, porque se for nisso, por que a empresa que era dona do Postfix não processou o Google? Porque é predatório também. Manjo, eu não. O mercado vai acabar resolvendo esse negócio de um jeito ou do outro. Mas o meu ponto no final é que nós estamos num momento de diversidade, desculpa, de muitas coisas acontecendo, muitas coisas diferentes, mas o que é. Mas não estamos num momento de afunilar de verdade. Não é só a AWS, todo provedor de cloud grande, ele é mais fácil ele estruturar, porque ele tem mais gente, ele tem pessoas de conhecimentos incríveis, tirando agora aí que me mandou um monte de gente embora e vai nascer um monte de startup que pode virar o novo Google, e acho que daqui 2, 3 anos, nós não vamos estar mais discutindo isso, nós estamos discutindo uma outra camada, uma camada acima, como a gente não discute, DNS, e-mail, isso aí já está superado. Boa, mas e aí, vamos para o último tópico do assunto. E essa questão porque o que acontece? Esses softwares estão criando forks deles em algumas fundações, principalmente na Linux Foundation. E qual a opinião de vocês sobre isso? Assim, quem quiser... assim, é bom o Fique começar a falar, que ele atualiza a gente mais ou menos, fica falando dos forks e das fofocas dos forks da Linux Foundation. Sim, bom, o OpenTofu é um fork conhecido do Terraform, e acho que no começo os investidores
do original do Upstream não acreditavam que isso ia vingar, vingou. Aí o que você faz quando você fecha a licença ou fecha o escopo? Processo. Quando eu vi que ia rolar o processo, eu falei, deixa eu olhar o código. Aí eu fui começar a olhar o código e falei, não, eles estão sendo levianos com a acusação. E, de novo, não é ruim você trocar a licença, é parte do jogo. O que é ruim é falar assim, isso aqui é plágio que vocês estão fazendo, vocês estão infringindo a minha licença nova, então toma na cabeça. E aí você vai mergulhar para entender? Não é bem assim. Na verdade, já existia, o cara mudou de nome, colocou em outro diretório, mas estava tudo lá. Então, quando entra no jurídico, deixa de ser competição, competição, colaboração, qualquer outra coisa. Começa a entrar num meio de impacto, não perder receita, imagem, gerar food. É muito ruim isso. Porque no final não tem ganha-ganha, tem só perde-perde. É uma sociedade competitiva e não colaborativa. Isso é predatório para mim. Não tá bonito de ver o que está acontecendo, né? Infelizmente está acontecendo e o final vai ser triste para uns, né? O nosso receio, quer dizer, imagino que o nosso receio como funcionários da época é que o incentivo financeiro para o open source, que ele foi muito presente nos últimos 20 anos, né? Ele deixe de existir. Né, que um investidor de risco não olhe mais positivamente para a sua escolha de open source como forma, e que a gente sabe que é uma forma vencedora, a gente sabe que é uma cultura que produz software melhor, mas a galera com dinheiro queira segurar, se não quero ir por aí porque não está mais valendo a pena. Isso não é bom para ninguém. Então, enfim, a questão de competição, enfim, em algum nível ela sempre existe, né? As pessoas que criam produtos em cima daquele stack open source, elas vão eventualmente competir, mas a natureza colaboradora, né? A colaboração, enfim, o peer review de todo mundo, assim, as várias virtudes do open source, elas se beneficiam, acredito eu, né, do fato de que, pelo menos um conjunto de pessoas, né, acha que vai ganhar dinheiro apoiando pessoas que trabalham nesse modelo, né? E se a gente tira isso, a gente não ganha, acho que todo mundo perde. Matheus Valteni, vocês têm alguma opinião? Eu já expus aí o que eu podia na medida do possível. Não, tudo bem. Eu não sou um grande conhecedor desse tipo de ambiente. Não, é tipo, mais ou menos baseado no que eles falaram, né? Porque, tipo, os softwares que já fazem parte do core, eles mudaram de licença. E aí eu queria saber o ponto de vista de você, se você acha que o pessoal, sei lá, a comunidade vai abandonar, não vai mais investir, porque é uma licença que, teoricamente, é fechada, ou a comunidade vai migrar para esses forks que foram para a fundação, e eles vão, sei lá, eles vão crescer. Eu queria saber o ponto de vista de vocês. O que vocês acham, assim? Achismo, puro achismo. Esse tipo de coisa toda hora acontece, cara. Não vai ser esse, vai ser um outro. Alguém vai fazer um igual ou um melhor. O pessoal vai mudar, vai aparecer 300, vai ficar 2. Isso aí é a sopa. Como é que é a sopa primordial lá do início da criação da vida? Ela não parou ainda, cara. Tá girando aí. Filosofou. E Valteni, você tem alguma opinião? Não muito diferente do que o pessoal já comentou, tipo, incertezas do que vai acontecer e sempre vai ter um apoiando um lado ou outro, mas esse tipo de coisa é um processo muito perigoso porque queima a imagem. E nisso de queimar a imagem,
o prejuízo é muito maior. Por exemplo, eu tenho um produto, sei lá, uma marca de, sei lá, de um refrigerante X e sofre acusação de plágio ou sofre acusação de, enfim, fica nisso e tal. E por exemplo, a marca de origem que está me processando não consegue provar. Enfim, o mercado adota aquilo ali como uma ação antiética, uma ação moral, enfim, e acaba fazendo indiretamente ele perder clientes por conta disso. Então é um assunto bem complicado, mas acredito que poderia sim o pessoal das empresas A, B e C, enfim, ter sentado e conversado. Não sei se chegaram a fazer isso, mas acredito que sim, mas poderiam sim tentar um acordo antes de tudo, porque acaba que, por exemplo, que nem a imagem que eu tinha mandado mais cedo, acaba que um pequeno projeto levando nas costas muita coisa que a gente tem na internet, nossas infraestruturas, nosso conhecimento e tal. Se esse projeto acabar, e aí? O que a gente vai ser? Como que a gente vai fazer? Como jovem otimista, né? Sugerindo alguém sentar e conversar com a Amazon para chegar no. Eles tentaram. Tentaram, não, nem atender. A Amazon nem atendeu o telefone. Sim. Nem a merda, mano. Eu vou falar uma frase, tenho certeza que o Carlos vai cortar, mas a gente fala muito aqui na Vertigo, quando a gente está numa relação com um cliente que é 1000 vezes maior do que a gente, não tem muito o que fazer com a imposição, né? Eu quero... Enfim, a gente fala, é você entrar na jaula achando que você vai dar opinião no sexo com o gorila, entendeu? Você está dentro da jaula com o gorila, você não tem muito o que fazer, né? O que ele vai dizer o que vai ser. Pode cortar, tá, o Carlos? Não tem problema. Não vou cortar, não. Eu não estou mais cortando. Com um banco privado, você vai sentar e negociar com... Você pode falar, mas não te ouvi muito, não. Sim. É um take só. Eu fazia isso. Dá muito trabalho fazer. Beleza. Assim, Peço perdão pela frase. Não, pode continuar, que isso já. Já passou essa época que eu pedi para vocês não falarem palavrão, eu já desisti, já não corto mais isso. Eu faço que nem o Fique falou, cara, só deixa direto, não edita nada, e geralmente eu faço isso. Às vezes tem alguns stand-up do Fique, aí eu mudo aqui, deixo preto e branco e tal, mas no geral eu tô deixando direto, ultimamente. Toda vez que eu gravo com o Fique, eu fico rindo de que só das piadas dele. Então, o que vocês acham, assim, agora sim, em ordem alfabética, eu queria que vocês recomendassem algum tipo de bibliografia, ou site, ou algo parecido, relacionado a esses temas que a gente conversou aqui, e falasse o que vocês acham que faltou a gente conversar. Aí, agora sim, em ordem alfabética. Aí, vai lá, André. Faz reverso aí, por favor. Tá, vamos lá. Vai lá, Valtende, o reverso. De recomendação, eu tô sem ideia nesse momento. Não tem problema. E o que tu acha que a gente faltou conversar aqui? O que acha que poderia te ajudar a tirar alguma dúvida tua, por exemplo? Acho que a gente pode mencionar, acredito, de modo geral, como melhoria de processo. Como identificar pontos de processo, por exemplo, ou vamos pensar em algo relacionado a, sei lá, monitoramento, como a gente pode, não sei se vai ser tanto foco, mas desses bate-papos, mas, por exemplo, como começar como eu posso pensar diferente para implementar um monitoramento, assim, algo que possa me auxiliar, sabe? Ou um pensamento diferente fora da caixinha, como dizem aí, né?
Vai lá, Matheus. Olha, recomendação não tenho muita, porque não é um assunto que eu domino, ou até que me interessa o suficiente para ir atrás, sabe? Mas tem um assunto que eu gostaria de conversar aqui, tem meio que o overlap que a gente falou aqui, lá do início da conversa mais, que é o Software Bill of Materials, bom, que é um termo que agora virou meio que moda, né? Mas já tive algum contato com isso uns anos atrás, também é uma coisa que eu nunca fui muito atrás, e me parece uma área bem complicada de lidar, né? Uma coisa muito complexa, que, até onde eu entendo, serve para evitar esse tipo de problema que aconteceu com a biblioteca lá, XZ, esse tipo de coisa, para garantir que o software que está rodando está legal de ponta a ponta, né? Isso é uma coisa que eu gostaria de trocar uma ideia, mais para ouvir, fazer perguntas assim, durante o papo, do que para falar. Porque eu acho que é um assunto interessante. E, como sempre, eu gostaria de não só um papo, né, mas um workshop, né, um workshop bate-papo. Mostrar, é melhor, show me don't tell. É mais fácil para mim, pelo menos, para assimilar as coisas. Vai lá, fique. Tem um texto bem bom do OpenTofu explicando a posição deles, sobre o fork, o processo e tal, que acho que vale a pena dar uma lidinha. Tem um material do site lá da Red Hat, da OpenSource.com, que faz uma intro sobre OpenCore, que também é bem bom. E uma coisa que a gente não abordou é que o governo americano, o ano retrasado, eu acho, criaram uma iniciativa, um ato de open source seguro que não exatamente atinge esse problema das licenças, mas acaba cobrindo junto com o problema de software BIOS. Bills of Material. Bills of Material. São, que eles vão chamar de SOS, eu acho. São 3 coisas que poderia dar uma aprofundada, ou o pessoal dar uma lidinha para se aprofundar. Tem uma palestra aí do DevOps da Praia, de um tal de Carlos aí também, falando de salsa e fala de S-Bom também, viu? Eu vou colocar no final do vídeo. Só separando que salsa é diferente de sossa. Ah, tá, entendi. Mas são é bom. Os artigos falou que são esses que estão na descrição, não, lá na agenda que a gente... Não estava, porque eu não estava preparado para falar de OpenCore. Aí eu fui pegando aqui os materiais que eu tenho anotado. Mas eu mando depois para Pô, cara, mas sacanagem desse host, né? Não estava preparado e puxou esse tema, né? Mas eu tenho um material que eu vou mandar para o Carlos a hora que acabar aqui, que é o que eu estou falando. Aí, bota na descrição do vídeo. Vou. Sempre tem aqui referências na descrição de todos os meus vídeos. Tudo que a gente fala, quase tudo, não sei se... Mas a maioria das coisas sempre coloca. Vai lá, André. Não, bom, agora falta pouca coisa que eu possa contribuir, mas basicamente assim, são muitos assuntos correlatos, até com as outras coisas que a gente fala nos outros eventos, né? Bill of Materials, esse tipo de ataque que é em cima da cadeia, né, toda, né? A história do open source ela veio naquela pegada lá no início, né, de liberdade, etc. e tal, e ela veio se transformando, né, com essa percepção de ser um modelo que inerentemente produz software melhor, mais qualidade, mais testável, enfim. E aliado a essa projeção da cultura DevOps, a gente tem porque são sinônimos, né, de qualidade. Velocidade e qualidade precisam ser sinônimos, a grande lição
de DevOps. Então, a gente pode ter hoje, com essa junção, né, do que tem qualidade com o open source e com esse modelo de gestão e cultura de DevOps, a gente pode ter, sim, cadeias de produção de software muito mais resilientes, muito mais seguras. Elas potencialmente são mais seguras. E, sim, você pode ter um trabalho de certificação desses releases, bibliotecas para trás, para que você tenha certeza que elas são seguras, mas sempre lembrando que ontem eu achei que era a coisa mais segura do mundo, você pisca o olho e a vulnerabilidade estava lá, ninguém conhecia, ela agora é conhecida. Ou seja, não há absolutamente nenhuma efetividade em segurança se você não tiver também velocidade na hora de aplicar uma correção de uma coisa conhecida, né? Como o Fernando falou também, só está sempre publicando que é o mais novinho também é um problema potencial e, enfim, é melhor lidar com esse mundo de incertezas que são inevitáveis, né? Melhor lidar com esse mundo de incertezas com o código aberto que com o código fechado, né? Com certeza é uma aposta de melhor gestão de risco, melhor, enfim, melhor gestão como um todo, né? Mas, para ser chato, né? Então, falando aqui só sobre ciência, engenharia, gestão, periporó, existe um desafio que a gente não pode, na minha opinião, acreditar que ele é menor, que é o desafio de ter as empresas que apostam nessas coisas que nós entendemos como virtudes, empresas ou fundações, ou enfim, né? Cooperativos, o que seja, mas enfim, há que se buscar que a gente assente numa coisa que traga retorno financeiro para quem aposta nisso, tá? Porque há uma ameaça inerente ao fato de você desistir e por esse caminho, porque ele não paga as contas. Isso não é... Ninguém quer isso. A gente deveria, sim, criticar e talvez atuar contra, enfim, da forma que for possível, maus atores, tá? Mas temos que encontrar soluções também que não sejam matar a galinha dos ovos de ouro só porque alguém roubando os ovos de ouro, né? A gente tem que... Eu acho que a solução Rascopa errou a mão porque ela afetou todo o ecossistema de empresas que não tinha nada a ver com a história, que eram seus aliados, a nossa sua tecnologia mais, enfim, mais disseminada, e não foi legal, na minha opinião, não foi legal. Não sou ambassador, então eu falo mesmo, estou nem aí. Tá? Ladocast, faz o que eu queria dizer. É isso, assim, só lembrando, eu vou colocar no final desse vídeo o outro vídeo que a gente comentou sobre, na época era sobre o OpenTofu também. Agora, nesse vídeo aqui está mais atualizada as situações, não só do OpenTofu, mas de outras ferramentas que também seguiram o mesmo caminho. A gente fez um apanhado um pouquinho mais detalhado aqui, mas assim, só lembrando do último vídeo que o Fick falou, que a gente não pode se privar de se preocupar com governança. Entendeu? Governança, né, e como vocês citaram muito bem aqui, dos builds of materials, né, do que vai estar na nossa supply chain, mas governança é muito importante, né, muito importante ter, a empresa ter, ou então a gente incentivar a nossa empresa, nossa organização a ter uma equipe lá que vai fazer a curadoria, né, do que a gente está colocando nas nossas ferramentas, né, no core das nossas ferramentas, das nossas soluções. Então, a minha observação é essa. Agora eu queria saber de vocês, o que, é que vocês estão assistindo, né, tipo assim, sei lá, cultura pop, série, o que é que vocês estão fazendo, ou livro, etc. Vai lá, Valtene, começa contigo. De série, eu tô assistindo, finalizando a Fallout, da Netflix, muito bom, por sinal. Finalizando também a Disney lá, o X-Men, muito bom. E sempre revendo alguma série antiga, por exemplo, eu gosto de ficar revendo Brooklyn Nine-Nine, às vezes assisto um pouco de... Fugiu o nome da série. Eu esqueci. Próximo. Vai lá, Matheus. Esqueci o nome do negócio, né? Vai lá, Matheus. Eu tô
reassistindo coisas velhas. Na verdade, não. Só uma série que tô reassistindo com a família, que é o Big Bang Theory. Muito bom. É muito engraçado. E tô esperando terminar toda a temporada do Curb Your Enthusiasm para poder ver tudo uma paulada só. Porque não dá pra ver um episódio cada vez daquela série, não tem como. Vai lá, Fique. Tô assistindo. Aliás, deixa eu comentar uma que minha esposa estava assistindo e assisti uns pedaços que é Todos contra 100, coreano. Meu Deus do céu, aquilo ali é muito bruto, cara. Mais do que American Ninja Warrior, não sei o que lá, que a galera assistia. Meu Deus, aquilo é bruto demais. Bruto no sentido de que os caras entram nos negócios para fazer de força física, que é impressionante. Mas eu tô assistindo Star Trek e o Yu Hakusho e Black Knight. Star Trek antigo ou tem coisa nova? É, a clássica. É muito bom, né? É muito melhor que Star Wars. Eu prefiro me omitir. Eu também não vou. Eu vou ficar quieto. Vai lá, André. Mas eu tô vendo, né, o Shogun, né, que é o remake de uma série, acho que lá dos anos 80, ficou bem legal. Fallout, devorei esse final de semana, achei muito legal, achei muito bem feitinho. E eu também estou tentando terminar de ver uma série que é aquela série que todo mundo é detestável na série, mas você quer ver, você não consegue largar, que é aquela Yellowstone. Tem uma alma boazinha naquela série, todo mundo é o cão, mas você quer assistir. Essa série deve ser boa, né? Terceiro convidado aqui, terceiro programa que o pessoal recomenda ela. Vou tentar dar um play nessa aí. É bruto demais. Fala de bruto, é bruto. Pode continuar. E engraçado que eu estava lá no interior do Rio, lá em Vassouras, né? E passa um cara com as picapes de agroboy, né? O playboy do agro, né? E o cara com aquele Y amarelo enorme na picape do cara. Ou seja, essa série vai causar todo tipo de consequência ruim aí, porque aqueles agros mais doidos vão se sentir empoderadíssimos agora, né? Então, não sei. Enfim, a série é de pessoas detestáveis, mas é muito bem feita. Tem que emitir som, Matheus. Levanta e mostra. Emite som e mostra aí. Uma que eu já revi. Uma que eu já revi 2 vezes. Essa também. Essa é ótima. Eu passo na rua, volta e meia alguém. Eu tô caminhando reto, assim, o cara Breaking Bad. Só comenta. E ela teve séries filhas dela, né? Teve o Better Call Saul, né? Better Call Saul. Que é outra também que eu adorei também. Enfim. O bom dessa série é que ela acaba, né? Essa série ela acaba. Isso é muito verdade. Bem, no meu caso, eu, assim, por um acaso, eu dei um play qualquer lá, eu estava meio desanimado com a Disney, mas eu dei play no X-Men 97 e simplesmente eu me lembrei e redescobri que um dia eu fui muito fã de X-Men e simplesmente tô fascinado de novo, né? Tô lembrando, sei lá, da minha juventude e tô dando, sei lá, maratonei todos os filmes dos X-Men, aquele um monte de filme ruim, mas eu tô assistindo de novo, sei lá, cara, despertou uma coisa boa em mim essa série, essa animação aí do X-Men 97, assim. Foi muito legal, muito nostálgico, muito bem feito. Então é isso, pessoal, agora eu vou deixar aberto para vocês se despedirem, né? E como é, André? Ordem alfabética ou tu quer... Não, pode ser. Beleza, ordem alfabética, então. Vamos lá, André. Começa com você. Não, galera, obrigado pelo tempo aí, pela oportunidade. É sempre bom conversar com tanta gente gigante aí, né? Eu às vezes não sei porque o cara me chama, né? Eu venho só porque eu sou velho, então eu lembro de algumas coisas. Né? Obrigado aí, é sempre uma troca muito, muito, muito interessante. Vamos fazer mais esse ano, tá? Com certeza. Matheus chama a gente porque a gente conta história, é isso. Mas, obrigado pelo convite, faz um tempo, às vezes que ele mandou, eu estava sempre enrolado para participar, mandou o convite, estava sempre enrolado para participar, mas
eu só vou querer reforçar algo que o Matheus falou lá no início, assim, se você sabe fundação das tecnologias e engenharia de software, você vai mais longe do que qualquer um que está ao seu redor. Não esquece disso. É isso aí. Vai lá, Eu Matheus. discordo. Vai lá, Matheus. Queria agradecer pessoal que eu não conhecia, principalmente o Fernando Ick, que é um cara que... O João fala, volta e meia, fala de ti, ele é muito fã teu, um cara conhecido aí nas redes, tá? Eu não sou muito de rede social, bolha dev, bolha sec, bolha... Não sou muito de bolha, não. Também não. Eu queria agradecer o Carlos aí pelo convite, né, e pelo cachê, foi uma boa grana, vai pagar 2 meses de aluguel aqui para mim, valeu mesmo. E um abraço para vocês aí, nos vemos na próxima. Vai lá, Valtenho. Queria agradecer essa galera, então, assim, principalmente o Carlos pelo convite. Foi uma troca de experiência legal, mesmo eu não tendo tanto conhecimento assim, comparado aos demais. Cachê vai pagar um ano de aluguel, mas a gente está aí para as próximas e sempre vale o network. Uma hora ou outra a gente vai se entrombar e o que eu deixo aqui para o pessoal que vai assistir seja curioso. Não tenha medo de falar que não sabe e ensine, corre atrás. Isso. Você vai longe com isso. É isso aí. É isso aí. Queria agradecer a presença de todos. Vocês são loucos de... Eu chamei vocês todos hoje. Eu sempre faço isso, né? Chamo em cima da hora aí. Um abraço aí para os outros que eu chamei que não deu. Mas aí, enfim, tava eu e o Matheus desde ontem, né? A gente tinha pagado o cachê dele ontem, a gente tava, bora, cara, a gente vai conseguir ou não? Aí, quando foi umas 3 horas da tarde, eu desisti. Quando eu mandei a mensagem de desistir, o Fique falou, olha, Carlos, estou aqui, estou na rua, mas eu vou. Aí eu falei, pronto, acabei de dispensar o Matheus. Aí, depois eu fiquei que nem o doido correndo atrás do Matheus. O Matheus estava assistindo o filme, tá nem aí. Tava vendo Big Bang. Big Bang, ó, tá assistindo Big Bang Theory. E aí eu chamei o André estava na estrada, pode marcar que eu vou estar lá também. E aí chamei o Valtene, Carlos, não sei, não tenho roupa, bora logo lá, rapaz. Aí tá bom, bora. Então é isso. Saiu. Não tenho roupa. O cachê foi caro, pra você ver como o cachê foi caro, né? Se eu comprava umas roupas com esse cachê. Primeiro, antes de pagar o aluguel. É isso, galera. Muito obrigado aí. Deem tchau, emitem o som para poder aparecer no final aí. Tchau, dê tchau aí. Tchau. Valeu. Tchau. Tá desligando, tá aparecendo. Valeu.